E aí, galera? Tudo certo? Hoje vamos falar sobre um tema polêmico: teorias da conspiração. Mas calma, não vou falar daquelas teorias malucas sem fundamento. Hoje eu trouxe teorias da conspiração que todo mundo achava que eram loucura, até que se provaram verdadeiras. São coisas que pareciam paranoia, mas que depois descobrimos que realmente aconteceram. Prepara porque a realidade às vezes é mais bizarra que qualquer teoria. E já deixa o like e se inscreve. O governo americano drogando cidadãos sem consentimento. Por décadas, pessoas diziam que a CIA estava fazendo experimentos em cidadãos sem consentimento. Todo mundo achava que era paranoia. Até que em 1975, documentos vazaram provando que era tudo verdade. O projeto MK Ultra. Entre 1953 e 1973, a CIA administrou LSD e outras drogas em milhares de pessoas sem elas saberem. Testavam em prisioneiros, pacientes psiquiátricos, estudantes universitários e até em funcionários do governo. Queriam desenvolver métodos de controle mental e interrogatório. Alguns experimentos foram terríveis. Pessoas sofreram danos psicológicos permanentes, algumas se suicidaram. A maioria dos documentos foi destruída antes de serem descobertos. O governo americano eventualmente admitiu, pediu desculpas e pagou indenizações. Mas imagina, uma teoria da conspiração clássica que era 100% real. As empresas de tabaco sabiam que cigarro causava câncer por décadas. Fumantes diziam que as empresas de tabaco sabiam que cigarro causava câncer, mas escondiam a informação. As empresas negavam veementemente, chamavam os críticos de alarmistas e teoria da conspiração. Em 1998, documentos internos vazaram provando que as empresas sabiam desde os anos 1950 que cigarro causava câncer e vício. Eles tinham pesquisas internas confirmando, mas pagaram cientistas para criar dúvida, manipularam estudos e mentiram para o público por meio século. Mataram milhões de pessoas por lucro, enquanto negavam publicamente. Foi uma das maiores e mais mortais conspirações corporativas da história. Resultou em processos bilionários e mudanças de leis. Quem alertava era chamado de louco, mas estava completamente certo. O governo monitorando todos os telefones e e-mails. Antes de Edward Snowden, se você dissesse "o governo está monitorando todo mundo", as pessoas te chamariam de paranoico. Em 2013, Snowden vazou documentos secretos da NSA, provando que, sim, o governo monitorava todo mundo. A NSA estava coletando dados de telefonemas, e-mails, mensagens, navegação na internet de milhões de pessoas, incluindo cidadãos americanos sem mandado judicial. Programas como PRISM forçavam empresas como Google, Facebook e Apple a entregar dados. Não era teoria. Era vigilância em massa real. Snowden teve que fugir do país e vive exilado até hoje. Os programas continuam existindo, só que agora a gente sabe. O Big Brother não era ficção de Orwell. Estava acontecendo de verdade. Empresas farmacêuticas causando epidemia de opioides. Por anos, pessoas diziam que empresas farmacêuticas estavam criando uma epidemia de vício em opioides propositalmente. Soava como teoria anticorporação exagerada. Até que se provou absolutamente verdadeiro. A Purdue Pharma sabia que o Oxycontin causava vício severo, mas instruiu vendedores a mentir para médicos dizendo que era seguro e não viciante. Pagaram médicos para prescrever mais, manipularam estudos e criaram uma das piores crises de saúde pública americana. Mais de 500 mil americanos morreram de overdose de opioides. A família Sackler, dona da Purdue, ganhou bilhões enquanto pessoas morriam. Documentos internos provaram que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Foi genocídio corporativo por lucro. E começou como teoria da conspiração. O FBI perseguindo e sabotando ativistas. Nos anos 1960-70, ativistas de direitos civis diziam que o FBI os perseguia, infiltrava, sabotava e tentava destruir seus movimentos. O governo negava. Era
Paranoia de comunistas, diziam. Então, em 1971, ativistas invadiram um escritório do FBI e roubaram documentos provando tudo. O programa COINTELPRO mostrava que o FBI sistematicamente infiltrava, espionava, difamava e sabotava grupos de direitos civis, anti-guerra e outros movimentos. Eles mandaram carta anônima para Martin Luther King Jr., tentando fazê-lo se suicidar. Assassinaram membros dos Panteras Negras. Destruíram vidas e movimentos. Quando exposto, o FBI admitiu e supostamente encerrou o programa. Mas o estrago estava feito. Paranoia justificada. Empresas de tecnologia ouvindo conversas privadas. Meu celular está me ouvindo. Todo mundo já pensou isso quando vê anúncios de coisas que acabou de conversar. Empresas de tecnologia sempre negaram categoricamente. É coincidência? Diziam. Até que pesquisadores provaram que sim, dispositivos com assistentes de voz, Alexa, Siri, Google, gravam conversas mesmo quando você não ativa. Funcionários da Amazon, Google e Apple admitiram que ouvem gravações aleatórias de usuários para melhorar o serviço. Descobriram que apps no seu celular às vezes ativam o microfone sem permissão. Facebook teve que admitir em processo judicial que pode acessar microfone. Não é paranoia. Seus dispositivos realmente te escutam. A casa inteligente tem ouvidos e alguém está do outro lado. Água fluoretada como experimento. Por décadas, algumas pessoas diziam que fluoretação da água era experimento de saúde pública sem consentimento. Eram ridicularizados como lunáticos, mas pesquisas recentes provaram que havia verdade nisso. Documentos mostraram que empresas de alumínio e do Projeto Manhattan tinham excesso de fluoreto tóxico e precisavam de forma de descarte. Cientistas foram contratados para provar que pequenas doses eram seguras e até benéficas para os dentes. Estudos recentes mostram que níveis de fluoreto na água podem afetar desenvolvimento neurológico em crianças, reduzindo o QI. A própria EPA está revisando padrões. Não era completamente conspiração. Havia interesses corporativos reais por trás da fluoretação em massa. A teoria maluca tinha fundamento. Automóveis programados para quebrar. Consumidores sempre suspeitaram que carros eram projetados para quebrar depois da garantia, forçando você a comprar novo. Fabricantes negavam indignados. Teoria da conspiração anticorporação, até que vazaram e-mails e documentos internos provando obsolescência programada. Engenheiros eram instruídos a fazer peças que durassem exatamente até o fim da garantia. Alguns carros tinham componentes propositalmente frágeis que quebrariam forçando reparos caros. O escândalo da Volkswagen das emissões foi pior. Programaram carros para trapacear em testes de poluição. Deliberadamente. Executivos foram para a prisão. A indústria automotiva admitiu práticas que eram conspiração um dia antes. Consumidores desconfiados estavam certos o tempo todo. Operação Northwoods, falso ataque terrorista. Em 1962, o Departamento de Defesa americano propôs criar falsos ataques terroristas contra cidadãos americanos e culpar Cuba para justificar invasão. Parece teoria maluca demais para ser real, certo? Mas documentos desclassificados em 1997 provaram que era proposta oficial. Planos incluíam explodir navios americanos, criar terrorismo em cidades americanas, simular sequestro de aviões e assassinar cidadãos, tudo para culpar Castro e iniciar guerra. Felizmente, JFK rejeitou a proposta, mas o fato de que foi oficialmente proposto e planejado mostra que False Flag Operations não são só teoria, militares realmente consideram isso. Faz você questionar: quantas outras propostas similares foram aprovadas e nunca descobrimos? Manipulação de eleições por empresas de redes sociais. Até 2016, se você dissesse Facebook está manipulando eleições, soaria como teoria paranoica. Então, o escândalo Cambridge Analytica explodiu, provando tudo.
Descobriram que Facebook permitiu que a empresa coletasse dados de 87 milhões de usuários sem consentimento e usasse para manipular eleitores com propaganda psicológica microdirecionada. Influenciaram Brexit e eleições presidenciais americanas. Facebook sabia e permitiu por anos. Mark Zuckerberg eventualmente teve que testemunhar no Congresso. Twitter e outras plataformas admitiram manipulação similar. Redes sociais realmente influenciam eleições de forma oculta. A democracia está sendo hackada, e não era paranoia, era real. E aí, pessoal, o que acharam? Assustador perceber que nem tudo que parece teoria maluca é mentira, né? Às vezes, os conspiracistas estavam completamente certos. Isso não significa que toda teoria da conspiração é verdade. A maioria não é. Mas significa que, às vezes, vale investigar o que parece absurdo demais. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha. Me conta nos comentários qual dessas teorias que viraram verdade te chocou mais. E cuidado, só porque algumas conspirações são reais, não significa que todas são. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, galera!